Se o cara ingressa na área de TI sem saber inglês, se tu não tá estudando, não tem o inglês minimamente desenvolvido, tu pode ter certeza que tu tá entrando numa área já sabendo que tu vai ter um teto. Não tem o que fazer. Na tua percepção, assim, né? Acho que já, como tu trouxe, né? Um dos focos aí, eu acho que é a galera de TI. Como é que tu vê a importância, assim, essa sinergia entre o inglês e a TI, né? Como é que tu vê esses dois mundos, assim, se cruzando, assim, no dia a dia, na demanda que os alunos te trazem? Como é que essas duas áreas, elas se conversam, assim, no dia a dia? Muita gente vem me perguntar, Rodrigo, eu trabalho com TI, queria ter aula particular, tô em tal área, tô em tal cargo e pra mim é essencial agora pra eu conseguir uma promoção ou algo do tipo. Isso funciona pra outras áreas também, mas principalmente pra TI, que é uma das áreas mais essenciais que a gente tem hoje de área de trabalho, assim. Se o cara ingressa na área de TI sem saber inglês, não é que tu tenha que ter um inglês fluente ou avançado e tal pra tu iniciar na área. Mas se tu não tá estudando, não tem o inglês minimamente desenvolvido, tu pode ter certeza que tu tá entrando numa área já sabendo que tu vai ter um teto. E não tem o que fazer. E aí dá pra abordar isso daí de vários pontos, tá? Daqui a pouco tu tem um baita conhecimento técnico, é muito bom no que tu faz. Começa ali júnior, pleno, vai pra sênior, começa a ter mais responsabilidades, começa a se expandir o negócio, começa a se conectar com outras áreas geográficas também. E aí vai acabar entrando o inglês nessa história. Esse é um dos pontos. Mas um outro ponto que é muito importante é que o inglês é a base sintática, vamos dizer aí, de praticamente qualquer código de programação, né? Então qualquer linguagem vai ter os códigos ali, por mais que o cara não fale inglês, vai ter que saber um to, from, vai mexer lá com SQL, ou sei lá, qual que seja a linguagem. SQL. Vai ter esses comandos. SQL, essa daí. If, conditionals, aquela coisa toda. Então, assim, quando tu tá mexendo ali no código, isso pode ser uma coisa mais natural, porque tu te acostuma com comando e tal, mas da onde que vem isso, né? Vem tudo do inglês. Tem várias camadas ali que o inglês perpassa na área de TI. Então, desde essa base das linguagens de programação, a questão de se tu quer ganhar mais grana, ter melhores oportunidades, sempre vai ter preferência quem já tem um nível melhor de inglês. Pegando o gancho da resposta do Rodrigo sobre a importância, eu concordo 300%. E pensando assim em carreira, eu posso trazer o meu caso. Eu fui uma pessoa que durante muitos anos na minha carreira, eu negligenciei bastante o inglês na minha vida. Eu não gostava, ainda não é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é estudar novas línguas. Durante muito tempo fui no freestyle, assim, sabe? Eu nunca fiz curso ali na adolescência, na infância, mas todo mundo que é de TI tem aquela pegada nerd, então consumia conteúdo internacional, jogava videogame, aquela coisa. Então, meio que tu não jogava online. Então, meio que tu não tem uma base, tu já tem uma percepção de inglês diferente das demais pessoas, as pessoas que são desse universo. Eu tenho hoje 11 anos de carreira como dev, e basicamente eu faço aula com o Rodrigo, tem o quê? Uns 2 anos e meio, por aí? 2 anos e meio que a gente... a gente faz aula particular junto. E até então, cara, eu nunca tinha feito nenhum tipo de curso de nada. Passei a fazer aula com o Rodrigo de um cara que a base dele era jogos online, filmes, séries e videogame. Então, a minha pronúncia era errada, eu não tinha base teórica de nada, sabe? E aos poucos a gente foi construindo isso. Mas eu tô aqui pra dizer o seguinte: peguei todo esse gancho pra falar sobre a importância. Por que usei o termo que eu negligenciava a minha carreira com inglês e depois eu fui atrás disso? Porque a gente bate um teto, e realmente bate um teto. E quando a gente tá falando disso, a gente não tá falando só de grana. Uma coisa leva a outra. Novos cargos, mais dinheiro, carreira internacional, ou enfim. Se tu precisa ir pra uma carreira internacional, precisa não, tu tem o desejo de ir pra ganhar numa moeda mais valorizada e tudo mais, o inglês, tu precisa dele, isso é requisito. Antes de ter um teste técnico ou coisa assim, vamos fazer um teste de inglês contigo, então esse é outro quesito. E hoje, se tu tá no Brasil e tu vai fazer carreiras em empresas grandes, as empresas grandes que te dão oportunidades melhores, o que é oportunidades melhores? Vamos pensar em senior mais, tu vira tech lead, tu vira staff, tu vira principal, tu pensa em voos maiores, as empresas que vão te oferecer isso a nível Brasil são empresas quase sempre multinacional, ou mesmo que ela não seja multinacional, ela vai te cobrar inglês em alguma instância, então não tem pra onde tu fugir, seja uma carreira internacional, seja tu pensando em cargos maiores que tu quer ocupar mesmo trabalhando no Brasil, tu precisa do inglês. Então, se eu pudesse dizer algo, a importância do inglês, se eu pudesse responder isso, cara, é total. Talvez durante algum momento da tua carreira, ela não vai ter a mesma importância que o técnico vai ter, porque o técnico sempre vai ser a tua skill first. Ó, já vou falar um inglês bonito aí pro meu professor.
Que é ponto, hein? Tá bom, tá bom. Tu viu? Abre teu olho. Pretty good, man, pretty good. Thank you, brother. Mas pensa só, quanto maiores sejam os voos que tu quer pra tua carreira, mais tu vai dar esse zoom out. E zoom out, o que é? Abstração. Abstração é o quê? Melhor comunicação. Então, quanto mais tu tem que se comunicar, mais o inglês ele vai aparecer e vai te necessitar. Então, dei toda essa volta aqui para trazer um exemplo real e não algo de que a gente viu por aí. Tô dando o meu exemplo para vocês. O inglês é extremamente importante. Então, se eu posso dar uma dica, se tu é de TI, engata isso junto com o teu conhecimento técnico. Tu é lá, estagiário, tu é juninho, não sabe inglês, bota isso junto nos teus estudos. Tu precisa disso. Evolui isso junto com a tua capacidade técnica. Eu acho que essa questão da importância, assim, né, na área, se eu fosse responder há uns anos atrás, ela seria uma coisa mais específica e eu acho que hoje em dia ela é diferente. O que seria uma resposta, sei lá, 6 anos atrás que eu daria da importância? Que eu costumava responder até em entrevista de emprego, né? O porquê do inglês, ou o que eu sei inglês, pra gente consumir conteúdo. Então, antigamente, há uns 6 anos atrás, a gente queria saber ali um artigo, alguma coisa científica, uma nova tecnologia. O primeiro conteúdo era sempre em inglês. Até mesmo uma palestra, né? A documentação oficial da linguagem, do framework. É em inglês e tal. E tipo assim, óbvio, tinha como rodar lá um Google Translate, uma tradução, qualquer coisa do tipo, só que era muito porco. Tu perdia, assim, muito conteúdo, assim, nessas traduções literais que a gente tinha lá na época do Google Translate e tal, né? Então, assim, era muito melhor tu consumir aquele conteúdo em inglês, né? Hoje eu já acho que é um cenário um pouco diferente, né? A gente tem a tecnologia avançando e tal, e consegue fazer um deparo melhor desses conteúdos, mas eu acho que principalmente ainda em conteúdo audiovisual se mantém. Até já começa algumas coisas de dublagem e tal, mas eu ainda acho que tem o seu valor ali, aquele conteúdo, né, natural em inglês. E no dia a dia, assim, em específico, eu acho que vai muito nessa linha que o Jordan falou, pelo menos é o que eu vejo, assim, é essa possibilidade de comunicação, seja daqui a pouco com um cliente que tu vai estar interagindo, seja com outro time que tu precisa daqui a pouco lidar para fazer alguma integração, seja daqui a pouco um evento que tem uma oportunidade de tu ir pro exterior e conversar com pessoas e fazer um networking, conhecer pessoas e entender o que está sendo dito, discutido, debatido ali. Então acho que vai muito nesse campo da comunicação, assim, hoje mesmo, né, o inglês. E tanto que, assim, eu vejo muito time 100% brasileiro que se motiva a fazer daily em inglês, a fazer reunião em inglês, justamente para se desafiar, assim, para estar dando report em inglês, para estar se acostumando, acho que com a gramática que permeia, né, o nosso dia a dia ali. Então, acho que, cara, se tu estudar inglês, tu não tem nada a perder, nada, só tem a ganhar, né? Então, eu não vejo, assim, o porquê, não. Um grande debate, na verdade, eu acho, já de muito tempo que a gente tem dentro da TI, que eu acho que não deve ser muito diferente no ensino de línguas, o quanto certificações importam, né? A gente sempre fala, faculdade, precisa, não precisa para entrar no mercado. Tu acha que pra linguagem, assim, né, pensando num mercado de TI em específico, é importante algum tipo de certificação em línguas? Tu acha que é um diferencial, um TOEFL, enfim, alguma coisa assim nesse sentido? Ou tu acha que pouca diferença faz? Eu tenho 2 certificações TOEFL. TOEFL o IBT e o ITP, que é o mais básico. Recomendo certificação, TOEFL, TOEIC, IELTS, só em um caso muito específico, que é pós-graduação fora. Vale como prova de proficiência, isso? Sim. São exames de proficiência. Ah, tá. Reconhecidos. Entendi. Por isso que o pessoal às vezes pergunta. Então, se tu tem aquilo ali, tipo, é como se tu não tivesse que provar o teu inglês, porque tu já tem ali a certificação. Só que o que acontece? Para mercado de trabalho, assim, na maioria das vezes em entrevistas, vocês já passaram por entrevistas, alguma entrevista pediu certificação? Eles não pedem, cara. Eles querem ver você se virando, resolvendo o problema ali, eles querem ver o negócio na prática, entendeu? Já pediram teu diploma de ciência da computação alguma vez? Já pediram. Sério? Ah, quando foi trabalhar de pesquisador, né? Ah, óbvio, né? Ah, daí não vale. Mas aí, cara, é justamente sobre isso daí. Se tu quer trabalhar com pesquisa, um mestrado, um doutorado, eles vão te pedir. Eu usei o meu TOEFL uma vez, que foi no mestrado, só pra não ter que fazer a prova. Só pra não ter que fazer a prova, tá ligado? Justo. Cheguei ali, não, cara, ó. Carteiraço, né? Deu, tá ligado? Pra isso, eu já fiz algumas applications pra doutorado, que também tinha que ter, e aí é um nível mais elevado, dependendo da tua área, e se é mestrado ou doutorado e tal. Pra maioria dos casos, é perda de tempo. E de dinheiro, porque é caro também, né? Se tu quer só uma promoção, uma vaga de emprego melhor, não é uma preocupação que tu tem que ter. Precisa te preocupar em aprender o idioma e saber usar ele. E, sem dúvida, isso.
Antes de vocês comentarem, só um quick jabá. Um comentário no PR. Yeah. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho ali, acessa ali no YouTube English Drops, Teacher Rodrigo Matos, Matos com 2 T's, vocês vão me encontrar lá. Se quiser conhecer os meus cursos, aulas particulares e tudo mais, é só acessar englishdrops.academy, que tem curso pra todo bolso. Vibe coder, safado. Nível... Cara, ó, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu não sou programador, mas é tipo assim, alguém deixou de ganhar dinheiro nessa história. Porque eu fiz o site todo no Vibe Coding, tá? I'm sorry, man. Não, tá justo. É isso aí, tá ligado? Englishdrops.academy, acesse lá que vai descobrir toda a coisa lá. Faz aula particular com ele pra tu não falar mais squad.